Olá pessoal, este é mais um podcast do CIP e estou aqui desta vez com Estrela Charles e Rui Mate, ambos pesquisadores do CIP, para falarmos de um assunto que está a marcar a semana, que é a subida do preço dos combustíveis. Só para darem uma ideia, esta é a segunda subida em menos de 6 meses. E vou com os pesquisadores do CIP saber disto na economia e na vida dos cidadãos. Estrela, de que forma esta subida poderá afetar a vida dos cidadãos? Bom, Aldemiro, essa questão da subida do preço do combustível é algo que veio dificultar ainda mais aquilo que é a condição de vida dos moçambicanos. Se nós formos a fazer uma análise praticamente desde o início do ano, nós já temos tido aumento de vários bens e serviços. Tivemos no início do ano, em janeiro, aumento do imposto pessoal autárquico, tivemos também aumento de vários produtos, tivemos aumento do chapa, tivemos aumento de produtos alimentares principalmente. Então, agora, com este aumento de combustível, significa que vai degradar ainda mais aquilo que é a condição, o nível de vida dos moçambicanos. Significa que nós já estávamos mal até um certo tempo atrás, e agora a situação será cada vez pior. Significa que aquilo que nós conseguíamos, o pouco que conseguíamos fazer algum tempo atrás, agora será mais difícil ainda. Então, é uma situação que prejudica principalmente a população de renda baixa, que tem praticamente 100% do seu rendimento dedicado a produtos alimentares. Significa que teremos mais restrições daquilo que nós já temos, e isso vai dificultar ainda mais a vida de todo moçambicano. Okay, mas tem aqui a questão do papel do governo nesta situação. O que é que o governo poderia ou deveria fazer para minimizar os impactos desta subida? Bom, Aldemir, eu poderia começar primeiro por dizer que o governo está sendo incapaz de minimizar os efeitos para os seus cidadãos. Nós estamos a dizer que, desde o princípio do ano, os preços de combustíveis estão a subir. E o governo tem anunciado um conjunto de medidas que, de forma geral, diz que é para minimizar o efeito na vida do cidadão. Mas esta minimização ninguém consegue ver. O governo diz que o preço deveria ser de um determinado nível e anuncia um outro nível. E passa a ideia ao cidadão de que está a pagar menos do que aquilo que deveria ter feito. Mas o cidadão tem que sentir isso na sua vida. Não é apenas uma medida a dizer que devias pagar 100, mas agora estás a pagar 60 porque eu fiz alguma coisa. O cidadão não sente isso. Isso é o que o governo está a dizer. De facto, o que é que o governo fez? O que é que está a fazer? Isso não está-se a sentir. Então, há uma falta de estratégia clara por parte do governo, no sentido de minimizar os efeitos constantes não só da subida dos combustíveis, mas de todos os efeitos externos que impactam naquilo que é a vida dos moçambicanos. O governo não tem essa estratégia e falha relativamente aos seus cidadãos em relação a isso e continua a falhar. Estrela, há alguma saída para isso? Bom, saídas existem, sempre existem saídas, mas uma coisa que é importante aqui dizer, e para que todos saibam, é que a questão dos choques externos é algo que é muito difícil de controlar. É algo que não temos como controlar a nível nacional. O que nós temos que controlar e o que nós temos que garantir é a nossa produção interna. Para que não sejamos assim tão dependentes dos outros países. Se nós temos aumento de preço de produtos, principalmente produtos alimentares de outros países, estamos a falar, pode ser da África do Sul, aqui em Moçambique nós também temos aumento do preço desses produtos. Significa que nós estamos muito expostos a tudo que acontece a nível internacional. Nós estamos expostos a muitos choques externos. Então, é necessário que o governo trabalhe a nível interno. Nós aqui é que temos problemas a nível interno. Temos problemas porque não produzimos o suficiente e dependemos da produção da África do Sul. Temos problemas porque não temos indústrias capazes de processar os nossos produtos. Nós exportamos praticamente tudo que nós temos em bruto e isso torna as nossas importações muito mais caras. O que significa que nós levamos produtos daqui de Moçambique para a África do Sul, fazer um processo e nós voltamos a comprar. Então, esse aqui é o grande problema. Nós temos que trabalhar
com os fatores a nível interno. Nós temos que melhorar a nossa condição de produção a nível interno para deixarmos de ser dependentes dos outros países. Então, a questão das inundações na África do Sul, a questão da guerra Rússia-Ucrânia e outras coisas que podem acontecer a nível internacional, isso não vai parar e não vai acabar. Mas o que é que nós estamos a fazer aqui dentro? Como é que nós estamos a nos preparar? O que é que nós podemos fazer aqui dentro para tentar minimizar esse efeito? Então, esse é que é o grande problema. Nós temos que nos organizar a nível interno, aumentar a nossa produção para conseguirmos ter pelo menos alimentação. Nós temos que garantir que nós vamos conseguir nos alimentar com aquilo que nós produzimos. Então, essa aqui é a base, esse aqui é o essencial, que o governo deveria se focar exatamente nisso. Olha, Aldemir, indo de encontro com o que a Estrela estava a dizer, eu vou dar um exemplo nós temos a Sasol, que está a operar no nosso mercado há cerca de 18, 19 anos. E ela extrai o gás e manda todo o gás para a África do Sul. E Moçambique tem que importar o gás para o uso doméstico. Então, esta é uma falta de estratégia do governo, no sentido de processar o gás internamente, o que pode minimizar o custo deste combustível. Não só para o uso doméstico, mas também para o uso de outras indústrias que podem usar o gás como uma fonte alternativa de energia. Então, o governo, a não ter uma estratégia de transformação interna de combustíveis, traz o combustível de fora a um preço mais alto. Significa que nós estamos a tirar o nosso produto, nossa matéria-prima, mandamos para fora, que nos pagam um certo valor. E nós voltamos a comprar o mesmo produto a um preço mais alto para usarmos internamente. Não, isto mostra que não há uma estratégia de como é que esses choques externos que Moçambique dia a dia vai enfrentando vão ser minimizados. Veja que os choques externos, vou dar um exemplo dos ciclones e cheias, que Moçambique vinha sofrendo de forma cíclica. Chegou um momento em que o governo percebeu que isto não era uma coisa de momento, é algo que se debate a todos os anos e de forma recorrente. Adotou uma medida que foi a criação de um instituto para fazer a gestão disso. É o mesmo que acontece com os combustíveis, por exemplo. Normalmente, qualquer efeito externo nós vamos sofrer. Então, qual é o mecanismo que está sendo adotado para, quando isso acontecer, há uma barreira, há um muro que vai minimizar? O que o governo está a fazer? Nada. E é por isso que vai sofrendo e no final do dia o cidadão vai ficando mais apertado, vai ficando mais pobre, as desigualdades vão aumentando e no final do dia percebe-se que as medidas que o governo vai tomar, elas só beneficiam, de certa forma, uma classe, que é a classe empresarial, não a um cidadão. E passa a ideia, neste momento, que essa revisão que foi feita foi mesmo para responder aquilo que foi a pressão do empresariado em relação às dívidas que o governo tem para com esse empresário. Mas agora, e o cidadão moçambicano, onde é que ele está aqui? Quem vai lhe proteger se o governo que está lá, que deve fazer essa proteção, não consegue proteger? Como é que ele se protege? Então são questões que acho que devem ser devidamente debatidas e respondidas, porque o cidadão moçambicano, cada dia que passa, está a sofrer. Para além da questão do aumento da produção e da definição clara de uma estratégia de resiliência a choques externos, que são, de alguma forma, reformas estruturais para este setor, de que forma, que cenários se podem traçar, tendo em conta que faltam 6 meses para que o ano termine? O que é que se pode esperar, tanto para a economia como para o cidadão? Para o cidadão, acredito eu que dias difíceis estão por vir, porque enquanto não tiver... o que nós estamos a falar aqui, algumas atitudes, algumas ações do governo, não são ações que vão se materializar no curto prazo. São ações que levam seu tempo até se materializar. Então, para este ano em concreto, o governo devia tomar atitudes e ações diretas ao consumidor. Então, só assim é que a vida da população poderia se minimizar.
Estamos a falar porque quando o combustível aumenta, quando o preço do combustível aumenta, o grande problema não está necessariamente no combustível, está nas questões básicas que nós temos que não estão resolvidas. Como quais, por exemplo? Como a questão de transporte público, se nós tivéssemos transporte público funcional, se nós tivéssemos os transportes públicos, se nós tivéssemos outras formas de nos deslocarmos, nós não estaríamos necessariamente muito apreensivos com a questão do aumento do preço dos combustíveis. Se nós tivéssemos, por exemplo, um nível de produção nosso interno que pudesse satisfazer o mínimo da nossa procura interna, produtos alimentares, produtos básicos, nós não estaríamos assim tão suscetíveis à questão do aumento do preço do combustível. O combustível sempre vai aumentar. Nós sempre teremos essa questão, porque é algo que nós não conseguimos controlar, como eu já tinha dito antes. Então, é necessário resolvermos os nossos problemas internos. Nós não podemos lutar contra aquilo que nós não conseguimos, ou aquilo que nós não dominamos e não controlamos, que é o preço do combustível. Mas podemos sim criar condições internas para aumentar a produção e também, o mais importante, é proteger a classe mais desfavorecida. Estamos a falar daqueles que têm dificuldades até para alimentação. Nós estamos a falar daqueles que têm dificuldades para poder se deslocar até o local de trabalho. Rui. Olha, Aldemiro, eu vou pegar um bocadinho no fio de pensamento da Astrea. Quando o combustível aumenta, significa que toda a cadeia de produção vai ser afetada. Porque toda a cadeia de produção envolve o transporte. E existe uma indústria que usa os combustíveis como a sua base de produção. Nós somos um país que é importador por natureza. Significa que os nossos produtos têm que vir de algum lugar. Se o preço do combustível aumentou, significa que tudo aquilo que nós precisamos para consumir internamente tem que subir o preço. Então, nós vamos sentir isto. Então, não há uma estratégia para minimizar isto. Há um exemplo que eu até queria trazer agora, que me surgiu. Recentemente foi inaugurada uma linha ferroviária de Ressano Garcia até o porto de Maputo. Mas, assim, de forma direta não se vê os efeitos dessa linha até agora. Se for já olhar para a M4 e tudo mais, parece que o fluxo de transporte continua sendo rodoviário. Mas o transporte ferroviário normalmente é muito mais barato relativamente ao rodoviário. Então, o que está a falhar? É uma forma, por exemplo, de minimizar os custos, que seria, olha, os produtos que vêm maioritariamente da África do Sul, em vez de vir de forma rodoviária, cujo custo está mais alto, vem de forma ferroviária. É uma estratégia. Mas essas estratégias não são colocadas, não são discutidas. Estamos apenas a olhar o aumento do combustível e a olhar para as gasolineiras que estão a reclamar, mas o governo traçar medidas, traçar mecanismos para que o cidadão não se ressinta disso, não está a acontecer. Massificação de transportes que usam o gás, que é relativamente mais baixo, não está a acontecer. Então, isto tudo é falta de estratégia, é falta de sensibilidade do governo para com as necessidades básicas do cidadão. Bem, ficou aqui o pensamento dos nossos economistas, dos nossos pesquisadores. Basicamente, a necessidade de se aumentar a produção interna, a necessidade de definir com clareza uma estratégia, a necessidade de melhorar, de olhar-se mais para o segmento mais desfavorecido da sociedade, que são os cidadãos, e não apenas acomodar os interesses do setor empresarial. E assim foi mais um podcast do CIP. O debate aqui desse lado continua com os pesquisadores. Esperemos que também desse lado o debate siga em frente.